Principais peças do motor: virabrequim, biela, pistão e válvulas. Virabrequim ou árvore de manivelas. Este eixo, que recebe a força dos pistões e a inversão do sentido de movimento da biela, é o responsável por gerar e enviar ao sistema de transmissão torque, força e rotação. Biela. A biela do motor é o componente responsável por transmitir a força recebida pelo pistão e repassar ao virabrequim, com a exclusiva função de inverter o sentido de movimento, pois ligada ao pistão através de um pino, a biela sobe e desce ligada ao virabrequim. Preso com uma capa entre bronzinas, a biela transmite a força em forma de movimento rotativo ou circular. Pistão. O pistão do motor é uma peça que fica localizada no interior dos cilindros. Na verdade, cada cilindro possui um pistão. Este componente, que na maioria das vezes é fundido em ligas leves, se movimenta retilineiamente em dois sentidos, para cima e para baixo, e tem por principal função receber, em toda sua área superior, a explosão da mistura de ar e combustível. Válvulas. As válvulas são componentes feitos de uma liga de aço de carbono. De forma circular em sua base, com uma haste perpendicular no centro, a válvula realiza a tarefa de permitir ou não a passagem da mistura na admissão para o interior do cilindro do motor ou gases queimados provenientes da combustão para fora do escape. As válvulas estão posicionadas no cabeçote de tal forma que, quando fechadas, bloqueiam qualquer passagem, pois se assentam na sede das válvulas usinadas na câmara de combustão, interrompendo o fluxo nos dutos de admissão ou escape do cabeçote. Este é o esquema que representa os 4 tempos do ciclo de Otto. Agora veja a representação 3D dos 4 tempos de um cilindro. Gráfico teórico do ciclo. AB. Processo de compressão adiabática. BC. Processo de aquecimento isométrico de calor. CD. Processo de expansão adiabática. DA. Processo de rejeição isométrica de calor. Primeira fase do ciclo. Admissão. A válvula de admissão está aberta e o movimento do pistão aspira a mistura de ar e combustível para o interior do cilindro. É uma transformação praticamente isobárica. Animação da primeira fase. Repare a válvula de admissão sendo aberta, a mistura ar-combustível entra e o pistão desce. Segundo tempo. Compressão. Ao atingir a posição mais inferior, a válvula de admissão é fechada e o movimento ascendente comprime a mistura. Esse processo é aproximadamente adiabático. Animação da segunda fase. Repare que a válvula de admissão fecha e o pistão sobe, comprimindo a mistura ar-combustível. Terceira fase. Combustão. Ao atingir a posição mais superior, tem-se o final do movimento ascendente do êmbolo, que comprime ao máximo a mistura. Nesse instante, a ignição emite a centelha que provoca a combustão da mistura. O processo é praticamente isocórico. Animação da terceira fase. Observe a vela fornecendo uma centelha à mistura, comprimida, e em seguida a combustão. Quarta fase. Exaustão. O pistão atinge seu ponto inferior, quando a válvula de escape é aberta, reduzindo rapidamente a pressão do gás. Pode-se supor um processo sob volume constante, durante o qual o ciclo cede calor ao ambiente. O movimento ascendente com a válvula de escape aberta remove a maior parte dos gases da combustão e o ciclo é reiniciado quando o pistão chega ao ponto superior. Animação da quarta fase. Observe a abertura da válvula de escape e subida do pistão, empurrando os gases poluentes para o escapamento do veículo. Veja agora a montagem de um motor 4 cilindros com todos seus componentes.
Nesta imagem, podemos observar as diferenças entre o gráfico do ciclo de Otto teórico e o gráfico do ciclo real de Otto, que serão explicadas mais adiante ainda neste vídeo. O atrito é considerado um fenômeno não reversível. Por isso, durante o processo da realização dos 4 tempos do ciclo de Otto, ocorrerá a perda de calor para o ambiente, conforme o enunciado da primeira lei da termodinâmica. A eficiência do motor está diretamente ligada às suas características próprias, como volume do cilindro, velocidade de trabalho, taxa de expansão e o combustível utilizado, que irão influenciar diretamente no processo. No que se refere ao combustível, os fatores que influenciam são poder calorífico, índice antidetonação do combustível ou octanagem, pressão de vapor, temperatura de ignição, densidade, energia de ativação e entalpia de formação. Aqui trouxemos uma tabela informativa sobre o poder calorífico dos 4 combustíveis mais utilizados em motores Otto no Brasil. Já nesta outra tabela, podemos observar o índice de octanagem dos diferentes tipos de gasolina encontrado nos postos brasileiros. Sobre a adição de etanol na gasolina, temos vantagens. São elas: aumento da octanagem do combustível, diminui a emissão de monóxido de carbono na atmosfera, diminui o custo por litro de combustível. E desvantagens, como o aumento do consumo de combustível e aumento da produção de óxidos nitrogenados que causam poluição atmosférica. Aqui trouxemos 2 imagens sobre os diferentes tipos de motores que podem ser encontrados. Nesta figura à esquerda temos um motor de 4 cilindros e à direita um motor V8 com 8 cilindros. No que se refere ao número de cilindros, temos vantagens. São elas: maior potência, melhor rendimento térmico, melhor refrigeração e melhor equilíbrio de massas, que implica em menores vibrações do motor. Já as desvantagens são: quanto mais cilindros tem o motor, maior será a sua complexidade, que irá implicar no aumento do número de peças, aumento do custo de produção e manutenção, levando também ao maior aumento no peso do veículo. Os carros a passeio no Brasil utilizam, em sua maioria, motores Otto de 4 cilindros. Porém, uma onda de inovações tecnológicas fizeram fomentar o surgimento de motor 3 cilindros, que possuem vantagens e desvantagens, como menor atrito, menor peso, maior eficiência, porém maiores vibrações em seu funcionamento. Já o número de válvulas do motor influencia na eficiência de admissão da mistura ar-combustível e na exaustão dos gases poluentes provenientes da combustão. Quanto mais válvulas, mais eficiente será este controle. Aqui trazemos, a título de curiosidade, os motores recomendados para serem usados na estrada e nas cidades, de acordo com o número de válvulas. The Otto engine is a combustion engine and is considered to be a technological milestone of human sort. It was named after its inventor, Nicholas August Otto. Otto engines were used in motorcycles, cars, and other vehicles. This animation explains the Otto engine as a 4-stroke engine. This engine is composed of a piston that moves up and down in a cylinder. The highest point the piston can reach is called top dead center. The lowest point it can reach is called bottom dead center. The volume between both points is called engine displacement. The piston is connected to the crankshaft through the connecting rod. The crankshaft transmits the rotational movement to the gearbox and consequently drives the wheels of a car or motorcycle. 2 camshafts are installed on top of the cylinder, which control the intake and exhaust valve. The camshaft is connected to the crankshaft through a belt. More often than not, the crankshaft to camshaft gear ratio is 2:1, which means that for every 2 revolutions of the crankshaft, the camshaft will rotate only once. An Otto engine has a spark plug that uses an electric spark to ignite the fuel charge. A 4-stroke Otto engine is an internal combustion engine in which the piston completes 4 separate strokes.
The first stroke is called intake stroke. Here, the intake valve is opened by the rotating cam. The air-fuel mixture is sucked into the cylinder. The second stroke is the compression stroke. The intake valve is closed and the air-fuel mixture is compressed to a high degree by the piston. The higher the compression ratio, the more mechanical energy the engine can squeeze from the air-fuel mixture. Higher compression ratios, however, make self-ignition more likely. The third stroke has been named power stroke because this is the process where power is produced. The air-fuel mixture explodes. The force created by the explosion causes the piston to move down. The fourth stroke is called exhaust stroke. In this stage, gases remaining in the cylinder are removed from the cylinder through an exhaust valve. The crankshaft transmits the rotational movement to the gearbox, and the driver can drive. Often, engines of today feature more than one cylinder to power cars or motorcycles in order to increase speed and smoothness. Neste slide e nos próximos estaremos tratando sobre as questões ecológicas e os principais poluentes que são emitidos à atmosfera pelos combustíveis usados nos motores Otto. Os principais poluentes são o monóxido de carbono e os hidrocarbonetos, que podem ser muito tóxicos e prejudiciais à camada de ozônio. O dióxido de enxofre em altas concentrações pode causar chuva ácida e destruição da vegetação. Já os aldeídos podem causar irritação nos olhos e nas vias respiratórias. O dióxido de carbono é o gás mais conhecido, responsável por causar efeito estufa na Terra. Já os óxidos de nitrogênio, que combinam com a água formando ácidos muito fortes e tóxicos. Aqui temos a resolução número 315, de 29 de outubro de 2002, sobre algumas regulamentações criadas para se evitar ou minimizar a poluição atmosférica e ambiental causada pelos motores Otto. Temos aqui diversas medidas que devem ser adotadas e normas que são fiscalizadas por órgãos ecológicos mundiais. No campo das inovações tecnológicas, a grande onda do momento são os motores de 3 cilindros, que já foram citados anteriormente, porém estamos trazendo agora um material com mais informações e um estudo mais aprofundado sobre os motores de 3 cilindros. Aqui temos exemplos de alguns modelos do mercado nacional brasileiro que utilizam motores 3 cilindros. São eles Nissan Versa e Marti 1.0, Ford Ka e Ka+ 1.0, também Hyundai HB20 e HB20S 1.0 e os Volkswagen Fox Blue Motion e Up 1.0. Aqui temos um vídeo de um motor real de um carro Fiat Tempra ano 2000, 16 válvulas em funcionamento. Porém, o motor está funcionando em baixa velocidade a uma rotação mínima. Devido a isso, podemos observar melhor o movimento e o funcionamento de todos os componentes do motor, que foram citados anteriormente no início da apresentação. Aqui estão as fontes de pesquisa utilizadas nesse trabalho, caso alguém queira tirar alguma dúvida que não foi claramente esclarecida durante nossas apresentações. Obrigado.